do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meu querido povo, tudo certo com vocês? Vamos continuar o nosso desenvolvimento aqui do sistema de receitas. Só recordando aqui, né, nós criamos os modelos da base de dados. A gente está criando aqui um projeto no estilo MVC. Com isso, nós vamos ter que começar a mesclar não só a parte de controller, como a parte do visual. Hoje nós vamos mexer só com o controller, que eu tenho um monte de coisa para explicar. E na próxima aula a gente vai começar a mexer um pouco no visual, um pouco no controller. No visual, no controller, até a gente ter aí um resultado mais interessante. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é corrigir um erro que eu cometi na aula passada, que foi na criação do módulo de receitas, tá? Na base de dados de receitas. Eu vou abrir aqui, que vocês vão ver. Bom, tá aqui o receitas. Olha só o que acontece aqui, ó. Eu falei que receitas, ela pertence a passos, como se ela tivesse o relacionamento dela para passos, e o relacionamento é o contrário. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui, ó. Tirei daqui, vou salvar. Vou aqui agora. Deixa eu só conferir tudo certinho. Eu não vou precisar aqui mais de passos. Só para eu ter direitinho o que vai ser feito. Aqui segue a mesma coisa. Beleza, tá certo. Salvei aqui. E agora eu vou também corrigir passos, né? Porque é lá que tinha que estar esse relacionamento. Então eu vou vir aqui. Vou adicionar receitas aqui, né? Const receitas igual require ponto barra receitas. Beleza. Adicionei aqui. E agora eu só preciso aqui, deixa eu só conferir, tem aqui receitas, passos, tudo bonitinho. Tá faltando só aqui então falar que passos belongs to receitas. Beleza, tá aqui. Beleza, salvei, tá bonitinho aqui. E agora nós vamos começar a criação da base de dados dentro do banco. Lembra que nós criamos o banco, mas nós não criamos as tabelas. Então agora nós vamos começar a criar as tabelas. Essa criação tem que ser controlada, ou seja, todas as tabelas da ponta, que não tem relacionamento nenhum, para dentro, até aquela que mais tem relacionamento, senão ele vai dar erro dizendo que a foreign key não existe e tudo mais. Para fazer isso, nós temos que fazer um negócio de maneira controlada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, abrir o app.js, eu vou vir aqui, deixa eu ver aonde, nos imports, tá? Ele faz parte aqui ainda da importação. Então, eu vou ver se aqui dá certo. Se não der certo, a gente joga para baixo do Express. Eu queria organizar aqui. Então, a primeira tabela que eu vou fazer isso, ó, const usuários. Vou criar a primeira de usuários, que ela não precisa de ninguém, né? Require, eu vou carregar ela aqui. E ela está em ponto, barra, ela está aqui em models. Então, barra models. Barra, o nome dela, usuários. Tá aqui, usuários, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro eu vou salvar aqui, eu posso salvar aqui, não tem problema. Eu vou abrir aqui o terminal, então eu quero aqui ver o terminal. E agora eu vou dar um npm start para iniciar o projeto aqui. Como ele está com o NoDemo, vai ser tranquilo. Então eu vou vir aqui agora em usuários, vou tirar esse comentário e vou salvar. Se tudo correr bem, ele vai criar a tabela. Vou dar um Ctrl S, ele deu aqui o comando de create table, ó. Create table, criou aqui o usuário. E agora o que eu faço? Comento, salvo de novo, está criada a usuários. Beleza, vamos para a próxima aqui agora. A próxima vai ser a unidades, const
unidades igual require ponto barra models barra unidades. Mesmo processo, vou salvar aqui, vou abrir unidades, vou tirar aqui o sincronismo, vou salvar, não deu erro, ó, create table, bonitinho, vem aqui agora, comento, salvo de novo, beleza. Vamos para o próximo. O próximo agora é ingredientes. Então vem aqui, const ingredientes igual require ponto barra models barra ingredientes. Beleza? Agora o ingredientes ele tem um relacionamento com unidades. Então a gente vai ver ele criar aqui agora esse relacionamento. Eu vou abrir aqui o ingredientes. Ó, ele tem aqui o relacionamento com unidades. Vou tirar aqui o comentário, salvei, bonitinho, tá aqui criado, inclusive a foreign key e tudo mais. Tá aqui, ó, foreign key, unidades, referência, bonitinho. Então vem aqui agora, comento aqui, salvo de novo. Então agora foi aqui, criou. Agora o próximo vai ser, deixa eu ver na minha colinha aqui, é o receitas, né? Então, const receitas igual require ponto barra models barra receitas, beleza? Tá aqui, ponto e vírgula, salvei, vou abrir aqui o de receitas, que inclusive já está corrigido, né? Vou tirar aqui o comentário, vou salvar, crio a tabela, beleza, vou vir aqui agora, comento, salvo de novo, beleza. Vamos para o próximo agora, depois de receitas, eu vou criar aqui os passos. Require ponto barra models barra passos, beleza, ponto e vírgula, salvei aqui, vou abrir aqui agora passos, vou tirar aqui o comentário, ele vai ter o relacionamento correto agora com receitas, foi lá, criou, comentei, salvei, beleza. E por último, vai vir aqui a última tabela que nós temos aqui, ingredientes, receitas, que é onde vai ter os ingredientes de cada receita. Require ponto barra models barra ingredientes receitas, beleza, ponto e vírgula, salvei aqui. Vou abrir aqui o ingrediente receitas, ele tem dois relacionamentos, eu vou tirar aqui o comentário, salvei, beleza, não deu erro, não deu nada, criou, tá tudo bonitinho. Com isso daqui a gente tem então agora as tabelas criadas. Agora eu vou precisar fazer mais um setup no meu projeto, porque eu vou trabalhar com sessões. O que vem a ser sessões? Quando a gente trabalha MVC e a gente vai desenvolver tudo, inclusive o view, como vai acontecer aqui, nós vamos precisar trabalhar com sessões. Porque como que eu sei que um usuário está logado ou não? Porque a sessão ainda está ativa. A sessão está ativa, o usuário está logado. Então, por exemplo, o cara vai entrar com o usuário e senha, eu vou checar o usuário e senha e vou ativar a sessão e aí ele vai ficar bonitinho. Se ele ficar interagindo com o site, ele vai ficar logado, senão depois de um determinado tempo ele perde a sessão e o usuário dele é desconectado, ok? Então deixa eu fechar esse monte de coisa que está aqui para a gente poder fazer isso. Quando a gente for trabalhar com back-end, vocês vão ver que a gente não vai trabalhar desse jeito. E também, quando você trabalha desacoplado do MVC, ou seja, a parte do visual totalmente fora, você vai desenvolver isso em sei lá em Vue, em Angular, enfim, qualquer um desses daí. Se você quiser desenvolver,
lá você não vai trabalhar com sessão. Por quê? Porque você está desconectado os dois. Então aí você trabalha com token. A gente vai fazer isso porque nós vamos brincar um pouquinho aí no back-end, e aí a gente vai ver como funciona token. Então isso daqui que a gente vai fazer agora só serve para esse tipo de condição que a gente está fazendo aqui. Beleza. Então eu vou descer um pouquinho aqui. Depois de ter feito todo esse setup, antes do banco de dados aqui agora, eu vou ativar aqui as sessões. Então, olha o que eu vou fazer. Sessions, app.use, session, e aqui eu vou ter um JSON aqui. Vou ter até um ponto e vírgula aqui, porque eu vou abrir o JSON aqui agora. Beleza. O que eu tenho que configurar? Eu tenho que falar, por exemplo, uma espécie de uma senha que vai identificar o seu sistema, tá? Então vamos chamar ele aqui de receitas. Aí eu vou ter que falar qual que é a idade que o cookie vai ter em milissegundos, se eu não me engano. Então meu cookie, abre aqui um JSON, vamos configurar ele, que é a idade máxima dele vai ser, eu já fiz a conta aqui, 1.200.000. É um número aqui que vai dar mais ou menos 20 minutos, tá? 20 minutos é um valor que meio que padrão dos web servers para esse tipo de situação, então eu acho que vai ser legal. O resave, eu vou deixar ele como true, quer dizer que o sistema pode reativar ele, né? E o save initialized, eu vou deixar ele como false, para criar aqui o meu cookie. Beleza, tá aqui bonitinho, isso aqui vai ativar o cookie. Eu vou salvar, vamos ver se vai correr tudo bem. Opa, deu um pau aqui, vamos ver o que ele está dizendo. Ele não achou o session, aí sessions not defined. Tá, falta algumas coisinhas aqui, vamos ativar isso daqui agora. Eu havia esquecido aqui a gente fazer aqui os módulos. Const session igual require express session. Além disso daí, eu vou parar aqui o sistema, porque eu vou ter que instalar o Express Session, que a gente esqueceu aqui de instalar. npm install Express Session. Eu escrevi errado aqui, gente. Espera aí. Que absurdo. Install. Ao vivo é assim mesmo. A gente erra e fica ao vivo. Por quê? Porque isso é natural, gente. É natural. Você vai esquecer, vai digitar errado, alguma coisa assim. Tá? Então vamos lá. Rapaz, tá lenta a coisa aqui. Beleza, tá aqui. Já é para ele funcionar do jeitinho que tá aqui. Então vou dar um npm install, npm start. Ele vai ainda dar o erro, porque eu não salvei, mas eu quero que vocês vejam. Tá aqui o erro, agora vem aqui, salvo ele, belezinha, tá? Tá utilizando aqui. Ele tá falando aqui para mim não usar. Tá, depois eu vejo isso daqui. Ele está falando que essa versão nova aqui não está usando o Save Initialized. Depois eu vou dar uma pesquisadinha e corrigir aqui. Na próxima aula a gente está resolvendo isso. Tá ok? Mas vamos concentrar aqui o que interessa. Então eu fui aqui e criei a sessão. Por enquanto eu vou ficar desse jeitinho aqui no app.js. Eu vou até parar aqui, porque nós vamos fazer algumas coisas agora que não vão precisar, ele não vai rodar ainda, tá? E aí fica com esse pedaço de tela aqui ocupando espaço que não é interessante.
Então vamos lá, o app.js está pronto aqui agora. Eu vou começar a criar os controllers, tá? Vamos minimizar tudo isso aqui. Nova pasta. Vamos chamar essa pasta de controllers. É aqui que vão ficar os meus controles. Veja a organização, ó. Aqui tem o model, aqui tem o view, aqui tem os controllers, tá? Então é interessante você criar essas divisões, certo? Então vamos começar aqui. Eu vou criar o primeiro que vai ser o controller de usuários. Então vou vir aqui, novo arquivo dentro de controllers, chamado usuário controller.js. Beleza. Eu vou tirar essa tela aqui para a gente ganhar espaço. Então agora vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que entender tudo o que eu vou utilizar. Então a primeira coisa que eu vou utilizar é o Express. Então eu tenho que ter uma amarração aqui com o Express. Então const express igual require express. Certo? Outra ferramenta que eu vou utilizar aqui é o bcrypt. Deixa eu só ver se eu já instalei aqui o bcrypt. Como que eu sei disso? Eu venho aqui em package.json e vamos ver. O bcrypt não está aqui. Então a gente precisa primeiro instalar o bcrypt. Tá? Tem uma pegadinha aqui, preste bastante atenção, porque existem duas versões desse tal de bcrypt aí. O que interessa para a gente é o bcrypt.js. Então, ó, npm install bcrypt.js --save. Vamos aguardar aqui. Já instalou bonitinho. Então, a partir de agora, eu tenho ele aqui. Const bcrypt igual require bcrypt.js. Talvez você está se perguntando assim, o que esse doido tá instalando bcrypt? O que é isso, né? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O bcrypt, ele é uma ferramenta para criptografia. Nós não vamos guardar a senha do usuário sem estar criptografada. Ela vai estar criptografada lá. Então, como que eu estou visualizando aqui o meu aplicativo? Nós vamos começar a brincar com o visual junto com o controller. A gente vai fazer a criação juntos na próxima aula. Tá? Lá que a gente vai começar a fazer. Mas aqui eu quero explicar o controller primeiro, porque nós vamos para rotas e depois nós vamos ter toda essa parte aí do visual e tudo mais. Então, calma, nós vamos chegar lá. Tá? No primeiro momento, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Certo? Então, primeiro eu quero dar a fundamentação e depois a gente seguir no visual e aí sim, depois que tiver a fundamentação, a gente vai brincando aí. Tá? Então é o seguinte, o usuário vai ser logado aqui numa telinha de login. Então, ele logado, só ele consegue alterar as receitas dele, certo? Mas ele pode enxergar a receita de todo mundo. Então, basicamente é o seguinte, a receita pertence ao usuário, então ele pode excluir, alterar, incluir, o que ele quiser. Mas todos que estão cadastrados dentro do sistema vão poder acessar as receitas. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o que eu preciso? Como aqui é o controle de usuário, então eu vou criar aqui um ponto de referência com os usuários. Então, require. Como eu estou dentro do pacote controllers, para chegar no model, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer um ponto, então eu tenho que descer um nível, barra, acessar models, e aí sim, usuários. Beleza, então tá aqui, já estou prontinho aqui porque eu preciso. Então agora nós vamos começar a brincar com o que eu tenho aqui, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar uma função, né, chamada create dentro de usuários, tá? No controle do controller usuário. Então exports .create, então eu vou criar essa daqui e ela vai ser igual a quê? Request, response, next. É assim que eu crio um middleware para o Express. Então tudo é middleware. Então
Quando eu vou fazer aqui um controller, ele também é um middleware, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar com mais algumas coisas aí que vai facilitar o entendimento aí do que é um middleware. Mas por enquanto, entenda, toda vez que eu chamar no meu usuário controller o create, ele vai ter aí algumas coisas que a gente vai precisar do chamar. Então, por exemplo, o objeto de requisição, o objeto de resposta e o próximo middleware a ser chamado. Geralmente no controller eu posso até omitir esse next aqui, porque eu não vou utilizar nada aqui dentro, tá? Eu não vou chamar um próximo aqui dentro. Mas você talvez poderia aí, ter essa característica. Então, como ele pede o hack has next, vamos deixar o next aqui. Até que não precisaria. Eu preciso acessar o e-mail que esse usuário me mandou e ele vai me mandar através de um formulário HTML. Então eu vou pegar aqui do formulário e o nome desse campo vai ser e-mail. Volto a dizer, na próxima aula a gente vai fazer esse visual, então nós vamos ver toda essa ligação aí de rota, vai vir por um formulário e tudo mais. Por enquanto eu quero te definir esse controller, duas funções desse controller, depois a gente talvez vai ter que fazer mais coisa, mas para que você entenda como que o controller deve funcionar. E depois a gente vai acoplar aí o visual no controller, tá ok? Então ele vai pegar aqui o usuário, vai pegar também a senha, que vem em texto pleno. Então nesse momento aqui, se o seu site é um HTTPS, ela vai vir até criptografada, mas por enquanto ainda ela está sem criptografia. Como que eu faço para fazer a criptografia? Bom, eu tenho que criar um negócio chamado salt, que é o sal. Nós vamos salgar a senha, tá? Então aqui ele tem que pegar aqui do bcrypt uma função gere o salt com sincronia, ou seja, eu quero que ele faça, meu código vai aguardar ele terminar de fazer isso para depois seguir, tá? Lembre-se que o Node ele é assíncrono, ele trabalha com callbacks. Então toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa que tem que aguardar, eu tenho que usar, geralmente está escrito sync, tá? Então aqui eu vou criar um sal, aqui é um número que você pode definir, eu vou definir aqui como 10, você pode colocar o número que você quiser aí. Beleza. Depois, let senha criptografada igual bcrypt ponto. Vai criar um hash aqui da senha sincronizado com a senha, vírgula, o sal que eu gerei. Então, conforme você muda esse número, logicamente a criptografia vai estar diferente. Beleza, então agora olha só, eu já tenho aqui o e-mail, eu já tenho a senha que eu recebi e a senha já criptografada. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou verificar se o usuário já existe. Se ele já existir, eu preciso dar uma mensagem de erro. Falou, ô filho, você já existe. Aí, logicamente, a gente pode até perguntar, você quer trocar a senha? E a gente faz aquele lance todo. Então, como que eu verifico? Eu vou consultar no banco. Olha como que eu faço isso. Talvez se você já está acostumado a fazer select, insert, update, delete, você vai achar meio estranho isso daqui, tá? Mas o Sequelize ele esconde isso da gente. Usuários.find one, eu quero achar um usuário e eu vou passar como parâmetro para o find one um JSON. E esse JSON vai estar o seguinte, ó, where, então a cláusula where do meu select vai ter um outro JSON aqui dentro do where, que vai ter qual é o campo que eu vou fazer. O campo do banco, então a primeira parte que é o campo do banco, e a segunda parte é a variável ou o conteúdo que você quer jogar. Eu usei aqui a mesma variável. Você pode ver que quando eu digitei aqui, ó, aqui ficou azulzinho e aqui também. E esse daqui, ó, é uma propriedade, tá? Então isso daqui é o campo, a linha da tabela, e esse aqui é o conteúdo. Tá? É meio confuso talvez no começo ali, mas depois você pega o jeito e você vai ver que não é estranho não. Beleza. Então ele vai buscar isso no banco de dados. Aí, quando o banco de dados devolver, então quer dizer que isso daqui é assíncrono. Ele vai fazer e vai ficar aguardando o retorno, mas o programa não vai travar, vai continuar.
Tá? Só que a resposta para o usuário é assíncrona, então você tem que programar o then. Quando ele terminar de fazer a consulta no banco, ele vai devolver essa consulta em uma, vamos chamar por enquanto aqui de variável, chamada usuário. E essa variável, ela vai ser passada como parâmetro para uma função. Então aqui agora eu vou desenvolver essa função. É uma arrow function, tá vendo aqui, ó? Então eu recebo o retorno do find one dentro de usuários nessa função aqui de callback. Então eu vou verificar se o usuário for igual a undefined, ou seja, não encontrei o usuário, o que eu vou fazer? Se eu não encontrei, quer dizer que o usuário pode ser criado. Por quê? Se o usuário já existir, eu dou a mensagem de erro. Se o usuário não existir, eu crio ele. Então como que eu vou fazer essa criação? Eu vou chamar aqui o usuários, que é o meu objetinho lá, né? O meu model, e vou dar um create. E agora eu vou passar um JSON também com os campos. Quais são os campos? O e-mail, o campo e-mail da tabela vai ser igual à variável e-mail que eu tenho aqui, vírgula. O campo senha da tabela vai ser igual à senha criptografada, porque eu vou trabalhar com ela criptografada. Beleza, então tá aqui. Quando eu mando criar, eu tenho que capturar a volta. Então, certo? Então quer dizer, ó, quando você terminar, você vai receber isso aqui em resultado. O resultado, ele é o objeto que foi criado lá do banco, tá? Então ele vai ter aqui o e-mail sem o ID, tá? Nós não vamos fazer nada com isso por enquanto, mas fique sabendo que ele tem alguma coisa aqui. Isso daqui vai chamar uma arrow function de novo. E essa arrow function, por enquanto, lógico que isso aqui ainda não vai funcionar, porque eu só estou encerrando aqui com um texto, ó. Criei. Nós vamos alterar isso aqui na próxima aula com conteúdo em HTML, tá? Então calma, nós vamos fazer isso daí. Legal. Agora e se der erro? Se der erro, eu vou ter uma outra callback aqui que vai logar isso no console, o erro, e vai redirecionar o usuário para algum lugar aqui. No caso aqui, por enquanto, eu simplesmente vou escrever aqui na tela erro, mas nada, não preciso me preocupar com isso aqui por enquanto, certo? Beleza, teoricamente eu estou aqui bonitinho. Agora, e se o usuário for definido? Então eu vou vir no else aqui, ó. Se o usuário for definido, eu vou fazer alguma coisa. Por enquanto, eu vou dar uma mensagem aqui em texto. O usuário já existe. Sei lá, alguma coisa assim. Certo? Depois nós vamos alterar isso aqui para alguma coisa que tenha um conteúdo melhor. Beleza. Então, por enquanto, a operação create do meu controller usuário, controller, está pronta. Certo? Então, olha só o que acontece. Eu tenho o nome da função, ele vai receber aqui via rota o que vai acontecer aqui, e aqui simplesmente eu faço um programa utilizando aqui o meu model. Perceba que aqui, ó, quem vai fazer o acesso ao banco é o model, sempre é o model. O controller só determina o que o model vai fazer, certo? E ele também vai terceirizar depois o visual, tá? Por enquanto aqui deixa como tá, nós vamos fazer o visual disso aqui na próxima aula, tá ok? Senão fica muito longo aqui, o povo não gosta muito de longa não. E vamos ver aqui também o login. Então, exports login. Vamos fazer uma outra operação aqui que a gente vai usar na aula que vem. Rec, has, next, uma arrow function aqui. E beleza, vamos ver. Eu vou receber no login o e-mail via formulário. Vou receber aqui também a senha via formulário. Beleza.
Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar esse usuário se ele está cadastrado. Então, usuários, ponto, find one. Deixa eu até fazer mais bonitinho aqui. Pera aí. Vou deixar o JSON abrindo aqui que fica mais bonitinho. Find one, where, dois pontos, e aqui abre outro JSON, e-mail, dois pontos, e-mail. Beleza, vou consultar aqui. Aí ele vai me trazer o usuário. Quando o usuário chegar, ele vai chegar numa variável chamada usuário, que vai ser passado para essa arrow function aqui. O que essa arrow function vai fazer? Se o usuário não for diferente de undefined, ou seja, o usuário existe, nós vamos fazer alguma coisa. Se o usuário não existir, nós vamos fazer outra. Certo? É assim que funciona. Se o usuário existir, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a senha que está no banco de dados é igual à senha que eu trouxe criptografada. Quem que criptografou? Foi o bcrypt. Quem que vai conseguir abrir isso daí? É o bcrypt. Então eu vou criar aqui uma variável let deu certo. Vai ser igual a bcrypt.compareSync. Ele vai fazer a comparação com o sincronismo entre a senha que o usuário digitou, vírgula, a senha que o banco trouxe. Como que ele faz isso? Não sei, ele sabe. Então ele vai comparar se a senha que veio em texto está igual à senha que está criptografada. Então ele vai criptografar a texto e vai chegar as duas aí a um ponto comum. Beleza. Se deu certo, então isso quer dizer que a senha está correta. Então eu vou efetuar o login do cara. O que é o login quando você trabalha com MVC, trabalhando acoplado view, controller, tudo? Você tem que criar na sessão uma variável, um objeto, dizendo que esse usuário está logado. Então, beleza. Então, vamos lá. rec.session. Eu vou pegar aqui a sessão que está lá e vou criar aqui um objeto chamado usuário, que é um JSON. E ele vai ter um ID, que ele vai pegar aqui de usuário o ID que veio de lá, vírgula, o e-mail, o usuário, ponto e-mail. Aqui eu poderia colocar o que eu quiser, tá? Que isso daqui vai ficar disponível para mim sem eu precisar ficar buscando muita coisa. Agora uma dica, nunca coloque um monte de coisa dentro de sessão, porque isso daí ocupa a memória do servidor, então cuidado com isso. E aí depois, aqui entraria o visual, então simplesmente eu vou colocar um res.end aqui para terminar com logado. A gente vai alterar isso aqui na aula que vem, né? Vocês vão cansar de ouvir falar isso. Agora, e se não deu certo? Se não deu certo, a gente tem que avisar o usuário de algum jeito, vai ser no visual, então a mesma coisa aqui, end usuário ou senha não bate. Não batem. Né? Beleza, tá aqui. Beleza. Agora, e se o usuário não existe? Eu não vou informar o usuário, o usuário não existe. A senha está errada. Não, eu dou sempre mensagem, a mesma mensagem. Vamos pegar até aqui, vou pegar isso daqui e vamos dar a mesma mensagem. A gente nunca dá a dica o que está errado, a gente simplesmente fala que está errado. Beleza? Então tá aqui. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque eu acho que já está bastante longo aqui. Na próxima aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar as rotas de usuário. Na realidade a gente vai criando uma rota por vez, vai amarrando com o controller e nós vamos fazendo o negócio tomar forma, tá ok? Mas aqui na próxima a gente vai instalar o Bootstrap, nós vamos fazer esse tipo de coisa, então é melhor que isso fica para a próxima aula, tá ok? Então é isso aí, gente. Se você está curtindo, dá o joinha aí, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreve aí no canal, vamos crescer esse canal aqui para trazer bastante coisa legal para vocês, beleza? Até mais!
do tipo inteiro. Bom, em Java, então, sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do do tipo comando inteiro for em C